Bem-vindo ao canal Profecia e Reavivamento. O tema de hoje é mais do que uma reflexão. É um alerta que o céu está enviando à Terra neste exato momento. Enquanto o mundo segue distraído, há uma mensagem sendo proclamada, uma última advertência de Deus, que está se cumprindo diante dos nossos olhos. As palavras que você ouvirá aqui são baseadas nas Escrituras e nas revelações de Ellen White, uma das vozes proféticas mais notáveis da história moderna. Ela descreveu com detalhes o tempo em que vivemos, e tudo indica que esse tempo chegou. Se você quer entender o que realmente está acontecendo no mundo espiritual, fique comigo até o final, porque cada minuto dessa mensagem pode mudar a forma como você enxerga os últimos dias da humanidade. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, porque há muitas pessoas que precisam despertar para o que está acontecendo agora. Há algo estranho no ar. Você sente isso também? O mundo parece calmo, mas é uma calma inquietante, como se algo estivesse prestes a acontecer. As pessoas continuam suas rotinas, as cidades seguem cheias, as vozes nas redes sociais não param, mas há um silêncio espiritual pairando sobre tudo. É o mesmo tipo de silêncio que precede as maiores viradas da história. Ellen White descreveu exatamente esse tempo. No livro O Grande Conflito, ela escreveu: Enquanto os homens dormem, Satanás se prepara para seu último grande engano. Os acontecimentos finais serão rápidos. Essas palavras não são metáforas, são um retrato do agora. O mundo está adormecido espiritualmente, mas as forças do bem e do mal já estão se movendo com intensidade invisível. Quando Deus silencia, não é porque está ausente, é porque está permitindo que o cenário se forme, para que o ser humano veja onde suas próprias escolhas o conduziram. E é exatamente isso que estamos testemunhando. Uma humanidade que perdeu o norte moral, chama o errado de certo e trata o certo como intolerância. Mas há um padrão divino que nunca falha. Deus sempre envia uma advertência antes de agir. Antes do dilúvio, houve Noé. Antes de Sodoma, houve Ló. Antes da cruz, houve João Batista. E agora, antes do fechamento do tempo da graça, há uma última mensagem ecoando, o chamado final para o despertar espiritual. Não se trata de medo, mas de discernimento. Porque enquanto muitos acreditam que nada mudará, as profecias estão se encaixando com precisão impressionante. O caos político, o colapso moral, a indiferença espiritual, tudo aponta para um mesmo ponto. A humanidade está prestes a cruzar o limite da paciência divina. O silêncio antes da tempestade é sempre o momento mais perigoso, porque é nesse intervalo que os corações decidem, entre confiar em Deus ou seguir o fluxo, entre vigiar ou dormir, entre se preparar ou se distrair. A profecia não é uma previsão, é um espelho. E o reflexo que vemos hoje é o de uma geração que perdeu o senso de eternidade. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda não fechou a cortina. Ele espera, Ele chama, e está usando cada evento, cada abalo, cada silêncio, para acordar os que ainda podem ouvir. Em toda a história, Deus nunca deixou o mundo sem uma voz que advertisse antes do juízo. E agora, mais uma vez, uma mensagem está ecoando sobre a terra, a última antes do silêncio eterno. No livro do Apocalipse, capítulo 14, João descreve 3 anjos que voam no meio do céu, proclamando o evangelho eterno a toda a nação, tribo, língua e povo. Esses anjos simbolizam um movimento espiritual que levaria ao mundo a mensagem final de Deus, um chamado urgente à fidelidade e à verdade. Ellen White escreveu no livro Testemunhos para a Igreja. Essas mensagens são a última advertência que será dada ao mundo. Aqueles que as aceitarem serão selados para a vida eterna. Os que as rejeitarem seguirão o engano. Essa última mensagem é dividida em 3 partes, e todas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O primeiro anjo clama: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É o chamado à adoração verdadeira,
em um tempo em que o ser humano adora tudo, menos o Criador. Adora o dinheiro, a imagem, a fama, a ideologia. Mas a advertência é clara. O centro da vida deve voltar a ser Deus, não o homem. O segundo anjo anuncia: caiu Babilônia, a grande. E essa Babilônia não é mais uma cidade. É um sistema espiritual confuso que mistura o sagrado e o profano, a verdade e o erro. Vivemos em uma geração que perdeu a capacidade de discernir, onde o evangelho é negociado, a fé é teatral e a mentira se veste de virtude. A advertência é simples, mas cortante. Saia da confusão espiritual antes que seja tarde. O terceiro anjo adverte sobre os que recebem a marca do sistema mundano, símbolo de lealdade a tudo o que se opõe a Deus. Essa marca não é um número visível, mas uma decisão espiritual, um selo na mente e no coração que define quem você realmente serve. E esse processo já começou. Cada escolha moral, cada compromisso com o bem ou com o mal, é uma assinatura no livro da eternidade. A última mensagem de Deus não é uma doutrina, é um chamado ao arrependimento e à lealdade total. Não se trata de religião, mas de posição, estar do lado da verdade ou do engano. Ellen White declarou que essa mensagem deve ser proclamada com poder, acompanhada pela chuva do Espírito Santo. E essa chuva já está começando a cair sobre os que ainda buscam pureza e fé genuína. Os três anjos de Apocalipse não são figuras distantes, são vozes vivas, falando agora por meio de pessoas, ministérios e acontecimentos que chamam a humanidade à decisão final. É por isso que o tempo que vivemos é o mais decisivo da história. Não haverá uma quarta mensagem. Essa é a última, e ela está sendo proclamada agora diante de nós. Vivemos em um tempo em que a verdade já não é amada, é negociada. O que antes era sólido tornou-se relativo, e o que antes era luz agora é chamado de escuridão. Mas essa confusão não é casual. É o campo de batalha onde está sendo travada a última guerra espiritual da Terra. Ellen White escreveu no livro O Grande Conflito: Satanás se esforçará para enganar, se possível, até os escolhidos. Ele personificará o próprio Cristo e realizará milagres para sustentar sua mentira. Essas palavras não descrevem um futuro distante, descrevem o cenário atual. O engano está se infiltrando em todos os níveis, na fé, na ciência, na cultura, na moral e até nas vozes que dizem representar Deus. O inimigo aprendeu que o modo mais eficaz de destruir a verdade não é atacando-a, é diluindo-a. Ele não tenta mais afastar as pessoas da Bíblia, mas as convence a lê-la de modo conveniente, apenas nas partes que agradam. Transformou a fé em um produto e o arrependimento em algo ultrapassado. E por trás de discursos de amor e inclusão, ele oculta uma rebelião disfarçada contra tudo o que é santo. A batalha entre a verdade e o engano não acontece apenas nas nações. Ela acontece dentro de cada pessoa. É o conflito silencioso entre o que sabemos que é certo e o que escolhemos fazer. É a guerra entre a convicção e o conforto, entre o arrependimento e a autojustificação. E como Ellen White alertou, o teste final virá sobre quem escolhe obedecer a Deus em vez dos homens. O mais assustador é que o engano final não se parecerá com o mal. Terá aparência de luz, linguagem de amor e sinais de poder. Será convincente, sedutor e parecerá uma solução para os problemas do mundo. Mas tudo o que nega a autoridade da palavra de Deus, mesmo que pareça bom, é o prelúdio de uma armadilha espiritual. Por isso, o discernimento será o bem mais precioso dos últimos dias. O verdadeiro seguidor da verdade não será o mais popular, nem o mais aceito. Será aquele que, em meio à confusão, ainda reconhece a voz do pastor, porque quando a falsificação for perfeita, só quem tiver intimidade com a verdade conseguirá perceber a diferença. Estamos, neste exato momento, vivendo a guerra entre a mentira bem disfarçada e a verdade que poucos querem ouvir. E a última advertência de Deus é esta: não aceite qualquer luz. Teste-a pela palavra. Não siga qualquer líder. Siga os princípios eternos. E não confie em qualquer emoção.
Confie na fidelidade de Deus. A batalha está acontecendo agora, e cada mente é um campo de guerra onde a eternidade está sendo decidida. Entre todas as advertências de Deus, talvez a mais solene seja esta: o perigo de acreditar que estamos salvos quando, na verdade, estamos adormecidos. Porque o engano mais mortal não é o ateísmo, é a ilusão religiosa. Ellen White afirma no livro Parábolas de Jesus: há muitos que pensam estar edificando sobre a rocha, mas sua fé é apenas areia movediça. Confiam em si mesmos e não em Cristo. Essas palavras são um espelho para uma geração que confunde emoção com conversão e aparência de fé com vida espiritual verdadeira. Hoje, milhares vivem uma espiritualidade confortável, seletiva, moldada pelo gosto pessoal. Querem um Deus que abençoe, mas não um Deus que confronte. Querem um evangelho que motive, mas não um evangelho que transforme. E assim, vivem convencidos de que estão seguros, enquanto o coração se distancia da verdade. Mas a fé genuína não é feita de sentimentos, é feita de rendição. E o que está em jogo não é pertencer a uma religião, mas permitir que a verdade molde cada escolha, cada palavra, cada pensamento. Como Ellen White escreve em Caminho a Cristo, muitos servem a Deus como um escravo serve ao seu senhor, por obrigação. Poucos o servem como filhos, por amor. O maior perigo espiritual é viver no auto-engano, saber o que é certo, mas nunca permitir que isso produza mudança. E essa é a condição de muitos nos últimos dias. Conhecem a profecia, falam de fé, frequentam igrejas, mas o coração permanece dividido. E quando a prova vier, não permanecerão firmes, porque a fé que não foi testada não é fé, é ilusão. A advertência divina é clara. O último engano será tão sutil que só quem estiver realmente transformado por dentro resistirá. Não bastará conhecer a verdade, será necessário viver nela. Porque, no final, não seremos julgados pelo que sabíamos, mas pelo que fizemos com o que sabíamos. Deus está chamando os sinceros que ainda vivem nas sombras da aparência. Aqueles que sentem que falta algo, mesmo dentro da religião. A última advertência de Deus não é um grito de condenação, é um convite à autenticidade. É o chamado para deixar o palco da fé superficial e entrar no altar da rendição total. Enquanto muitos buscam sinais, Deus busca corações quebrantados. Enquanto o mundo prega sucesso, o céu busca sinceridade. E quando essa entrega acontece, o engano se desfaz, a fé desperta e a salvação se torna real. Porque o verdadeiro avivamento não começa nas multidões, começa no silêncio da consciência, quando alguém diz: Senhor, tira de mim tudo o que é aparência e me ensina o que é verdade. Poucos percebem, mas uma das profecias mais solenes da Bíblia está se cumprindo silenciosamente: o selamento dos servos de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 7, João viu anjos segurando os ventos da destruição até que todos os fiéis fossem selados na fronte. Ellen White comenta sobre essa visão no livro Primeiros Escritos. Quando o selo de Deus for colocado sobre o seu povo, a sorte de cada alma estará decidida para sempre. O selamento é um símbolo espiritual, não é visível nem ritual. É o momento em que o Espírito Santo confirma quem pertence verdadeiramente a Deus. E esse processo não é futuro, já começou. Enquanto a humanidade se distrai com crises, guerras e avanços tecnológicos, uma separação invisível está ocorrendo. Cada pessoa, por suas escolhas diárias, está sendo marcada espiritualmente, não por um número, mas por uma decisão moral e eterna. O selo representa fidelidade, a marca representa conformismo. E neste exato instante, o mundo inteiro está sendo dividido entre os que permanecem firmes na verdade e os que preferem a conveniência do erro. O selamento não acontece no momento da emoção, mas no da decisão. Ele se manifesta quando alguém escolhe obedecer mesmo que isso custe algo, quando prefere a verdade à aprovação, quando vive pela fé e não pela aparência. É nesse tipo de coração que o Espírito de Deus imprime o selo da eternidade. Ellen White declara: aqueles que não guardam a verdade em seu interior por amor,
não suportarão a prova do selamento. Isso significa que o selo não é um prêmio para os santos, é a marca dos sinceros, dos que, em meio à confusão do mundo, ainda escolhem permanecer firmes. O selamento espiritual é o divisor de águas da história humana. Depois dele, não haverá volta, nem segunda chance. Por isso, o tempo presente é o mais decisivo de todos. Agora é o momento de alinhar a mente, o caráter e a vida com os princípios do céu. Porque, quando os ventos forem soltos, ninguém mais poderá mudar de lado. E enquanto muitos esperam sinais grandiosos, o maior de todos já está acontecendo em silêncio, dentro de cada consciência. O selo de Deus não é um símbolo místico, é uma realidade espiritual, o reflexo do caráter de Cristo gravado em quem o ama de verdade. E essa transformação não é instantânea, é diária. Acontece nas pequenas escolhas, nas renúncias, nas decisões que ninguém vê. É ali que o Espírito Santo está selando os que não se vendem, não se curvam e não se perdem. Estamos vivendo o tempo em que os anjos seguram os ventos do caos pela última vez. E a pergunta que Deus deixa é simples, mas eterna. De qual lado você quer ser encontrado quando o selo for colocado? Em uma de suas parábolas mais enigmáticas, Jesus falou de 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Todas pareciam preparadas. Todas tinham lamparinas, mas apenas metade levava azeite suficiente. E quando o grito ecoou à meia-noite, eis o noivo, saía ao seu encontro. Apenas as prudentes estavam prontas. Essa parábola não é uma história antiga. É uma profecia viva sobre o tempo que estamos vivendo agora. Ellen White explica no livro Eventos Finais. O grito da meia-noite será repetido com poder antes da volta de Cristo. É o último chamado de misericórdia a um mundo adormecido. O azeite representa o Espírito Santo, o combustível que mantém a chama da fé acesa em meio à escuridão moral do planeta. E a verdade é que hoje muitas lamparinas ainda brilham, mas o azeite está acabando. As pessoas mantêm a aparência de fé, mas sem comunhão. Falam sobre Deus, mas não o ouvem. Vivem para o mundo e esperam estar prontas quando o noivo vier. O grito da meia-noite já começou a ecoar. Ele se manifesta nas crises globais, nas confusões espirituais, na dissolução dos valores, nas guerras e nas catástrofes que estremecem o planeta. É como se o próprio céu estivesse gritando: acordem, o tempo da preparação está se esgotando. Mas poucos despertam. A maioria tenta dormir mais um pouco, esperando que a tempestade passe. E é nesse adormecimento que o perigo mora. Porque quando o clamor se tornar visível, já será tarde demais para buscar o azeite. O azeite não se compra na pressa, ele se acumula na constância. É feito de comunhão, obediência e transformação interior. Não é algo que se recebe de outros, mas algo que se constrói na intimidade com Deus. Ellen White advertiu: somente aqueles que diariamente se alimentarem do Espírito resistirão ao engano final. A tragédia das virgens nécias não foi a falta de desejo, mas a falta de preparo. Queriam o noivo, mas sem o sacrifício da vigilância. Esperavam o céu, mas não abriram espaço para o Espírito. E essa é a condição espiritual de milhões hoje. Aguardam a promessa, mas não cultivam o azeite. O grito da meia-noite não é para gerar medo, mas para despertar os adormecidos. É o aviso misericordioso de que o tempo da graça se aproxima do fim. O Espírito Santo ainda está chamando, ainda está batendo à porta de corações distraídos. Mas o relógio está avançando, e cada batida é uma lembrança. A hora do noivo está chegando. Quando o clamor final ecoar, não haverá tempo para correr atrás do azeite. As portas se fecharão e o tempo de preparo dará lugar ao tempo da colheita. Por isso, o momento de despertar é agora, enquanto ainda há luz, enquanto a voz do Espírito ainda fala. Porque quando o noivo vier, o único som que importará não será o do grito, mas o da resposta do seu coração. Desde o princípio, a estratégia mais eficaz do inimigo nunca foi negar a verdade, mas distorcê-la. E hoje, essa distorção alcançou um nível sutil e perigoso. Vivemos em uma era em que a verdade divina está sendo reinterpretada, remodelada
e adaptada para se ajustar ao gosto humano. É o evangelho moldado pela conveniência, a fé transformada em espetáculo, a mensagem eterna convertida em produto. Ellen White adverte no livro Profetas e Reis: quando os homens tentam tornar a verdade aceitável ao mundo, o Espírito de Deus se retira e a mensagem perde seu poder. O resultado é visível: uma espiritualidade de aparência, onde a voz humana fala mais alto que a voz do Espírito. Religiões competem por relevância, líderes buscam influência, e o púlpito, que deveria ser um altar, torna-se um palco de opiniões humanas. A interferência humana na verdade divina é o sinal mais claro de que o fim está próximo, porque a Bíblia não precisa ser editada para ser aceita, ela precisa ser vivida para ser compreendida. Mas, em vez disso, muitos preferem ajustar a mensagem, suavizar as exigências, apagar as palavras que confrontam e pintar de luz o que é treva. O resultado é um cristianismo sem cruz, uma fé sem renúncia, uma religião sem transformação. Ellen White escreveu ainda em O Grande Conflito: os homens rejeitarão as advertências claras da palavra de Deus e aceitarão tradições e decretos humanos em lugar da verdade eterna. É exatamente o que estamos vendo. Doutrinas trocadas por opiniões, princípios eternos substituídos por discursos agradáveis, e uma geração que prefere a aprovação do mundo à fidelidade ao céu. Mas Deus não muda. Sua verdade não se adapta, não envelhece, não se dilui. Ela é a mesma que formou o universo e sustentou os mártires, e ainda hoje continua cortando como espada de dois gumes, separando o que é santo do que é profano, o que é sincero do que é disfarce. A interferência humana na verdade não destrói a profecia, apenas cumpre o que ela já anunciou, porque as Escrituras afirmam que nos últimos dias muitos teriam coceira nos ouvidos e rejeitariam a sã doutrina. Mas Deus sempre preserva um remanescente, um povo que permanece fiel, mesmo quando tudo à sua volta se corrompe. O verdadeiro reavivamento não virá de novos métodos, mas de voltar à palavra. Não virá de líderes carismáticos, mas de corações quebrantados. E quando essa pureza voltar a brilhar, o poder do Espírito será restaurado. A verdade divina não precisa de defensores, ela precisa de testemunhas, homens e mulheres que vivam o que creem, mesmo que isso custe a aceitação do mundo. Porque no fim, o que prevalecerá não é o que foi aplaudido pelos homens, mas o que foi aprovado por Deus. E como Ellen White declara, a verdade de Deus nunca será derrotada. Ela apenas aguarda os que se dispõem a sustentá-la. A pergunta que fica é: seremos nós esses sustentadores ou os editores da verdade? Há uma expressão que poucos compreendem em toda a sua profundidade: tempo da graça. É o período em que o céu ainda mantém aberta a porta da misericórdia. Um tempo em que o Espírito Santo ainda fala, ainda convence, ainda convida. Mas Ellen White, no livro O Grande Conflito, nos alerta: quando Cristo encerrar sua intercessão no santuário celestial, o destino de cada alma estará decidido para sempre. Essas palavras descrevem o instante mais solene da história humana, o momento em que o tempo da graça se encerra. Hoje, a humanidade vive como se esse tempo fosse infinito, mas cada sinal, cada evento global, cada estremecimento moral mostra que essa porta está se fechando. O mundo está exausto, a fé verdadeira rareia e o amor de muitos se esfria. A profecia não fala de um colapso repentino, mas de um encerramento gradual, silencioso, imperceptível, até que de repente o mundo perceba que o Espírito já não fala mais. O tempo da graça não se encerra apenas quando Cristo voltar. Ele termina antes disso, quando as decisões humanas selarem seus destinos. Cada escolha hoje é uma resposta a esse chamado: seguir a luz ou permanecer nas sombras. E é por isso que o apelo de Deus é tão urgente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ellen White afirma: nenhuma alma sabe quando o Espírito deixará de contender com ela. Cada rejeição à verdade é um passo rumo ao silêncio eterno. Essas palavras revelam a gravidade do momento que vivemos.
O Espírito ainda fala, mas não falará para sempre. As advertências ainda ecoam, mas logo cessarão. E quando cessarem, não será porque Deus desistiu, mas porque a humanidade o dispensou. Estamos vivendo o crepúsculo da graça, o ponto em que o dia ainda brilha, mas a noite já se aproxima. E nesse limiar, cada consciência está sendo chamada a decidir. A advertência final não é uma ameaça, é um ato de amor. Deus não quer assustar, quer despertar. Ele sabe que o coração humano adia, racionaliza, se acomoda. Por isso envia sinais, profetas, vozes e circunstâncias que insistem em dizer: ainda há tempo, mas esse ainda está se encurtando. Quando o tempo da graça terminar, não haverá aviso, nem anúncio, nem segunda chance. As decisões que pareciam pequenas hoje terão peso eterno. E aqueles que zombaram da verdade perceberão, tarde demais, que o céu ficou em silêncio. Ellen White descreve esse momento com dor e esperança. Enquanto os juízos caírem sobre a terra, o povo de Deus estará em segurança, selado com o selo do Deus vivo. Esse é o destino dos que escolherem permanecer fiéis agora, enquanto ainda se pode escolher. O relógio espiritual do mundo está marcando os últimos instantes da misericórdia. E a pergunta mais importante que alguém pode fazer não é quando isso acontecerá, mas onde estará meu coração quando acontecer? Porque o tempo da graça está terminando. Mas ainda há uma chama acesa, a última advertência, a última chance, o último chamado para o reavivamento verdadeiro. E essa mensagem que o mundo tenta ignorar é o eco do amor de um Deus que ainda diz: voltem para mim, antes que a porta se feche.